Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fecha Aspas, na nossa querida Rede Brasil de televisão. Com você, de norte a sul, de leste a oeste, com notícia, com entretenimento, filmes e esse pedacinho que nós temos aqui para discutir alguns temas comportamentais. E o de hoje, com certeza, afeta o seu dia a dia. Dá uma lidinha que está embaixo aí, ó. Liberdade sob ameaça. Sair de casa virou risco. E não é verdade? Antigamente, não muito longe, quando a gente diz assim antigamente, pensa no tempo que nem automóvel existia, que as pessoas andavam a cavalo. Não, isso eu estou dizendo já aqui anos 70, anos 80, não era assim. Eu me recordo quando eu era garoto, lá no Rio de Janeiro, à noite nós nos reuníamos na calçada de alguém, todos sentados, ficávamos batendo papo até assim umas 9 da noite, que era a hora da gente ir para casa e dormir. Hoje em dia não existe mais isso. Eu, por exemplo, na rua que eu moro, é uma rua de casas. Eu dificilmente vejo um vizinho. E quando vejo, é só um aceno assim, ó. Oi, como vai? Oi, como vai? O máximo que existe é um grupo de WhatsApp na rua, onde as pessoas comentam algum assunto. Olha, houve um assalto na casa tal. Olha, houve um tiroteio não sei aonde. Quer dizer, isso é que virou, hoje em dia, as nossas relações. Mas para a pessoa que vive o seu dia a dia, normalmente, ela acorda, ela vai para o trabalho, tranquilo, mas quando ela volta, ela tem que dar uma caminhada, às vezes, do escritório, do local de trabalho, até o metrô, até o ponto do ônibus, e ela fica preocupada. Será que vai parar alguém aqui com uma moto e vai apontar um revólver, vai levar meu celular? Pode ter certeza, nas grandes cidades, todas as pessoas têm essa sensação. Isso é uma sensação horrível. A violência urbana, ela não assalta só o bolso, ela assalta a liberdade. Vou até repetir isso aqui, ó. A violência urbana não assalta apenas o nosso bolso, ela assalta a nossa liberdade. E eu não estou dizendo isso apenas porque hoje está em moda falar do crime organizado, que é grave, que existe, que é real, que ninguém consegue colocar panos quentes em cima do crime organizado. E até vou dizer uma coisa, nos anos 90, eu participava de debates, e quando eu falava em crime organizado, tinham pessoas que falavam assim para mim, olha, você está exagerando, no Brasil não existe crime organizado. Ah, é? Não existe? Olha o que está acontecendo hoje aqui. Você quer mais crime organizado do que isso aí? Não é só vender drogas, não. O crime organizado, ele está nas finanças, ele está na política, ele está no judiciário, ele está em todas as partes, está no legislativo. Ou por que você acha que no Rio de Janeiro nenhum governador consegue terminar o seu mandato? Por quê? Entra um, sai um, porque o Rio de Janeiro hoje, infelizmente, existe a penetração do crime organizado em todas as instâncias. E pegando o Rio de Janeiro só como exemplo. Mas eu não quero entrar nesse mérito do crime organizado hoje. Quero falar do crime comum, daquele que assusta a cada um de nós, aquele que assusta o trabalhador comum. Eu peço à produção para colocar um gráfico na tela que vai especificar bem. Olha só, Brasil, a segurança na balança. 32% dos brasileiros se sentem seguros onde moram
Isso é uma fonte de pesquisa pública. Então, 32%. Volta aqui para mim. Meu amigo, você acha que 32%, 32%, é um índice razoável? Eu não acho. Quer dizer que 68% da sociedade não se sente segura. Apenas 32%. E pode ter certeza que nesses 32% inclui pessoas que têm segurança, que têm carro blindado, né? Que moram em áreas mais seguras, onde tem segurança privada, onde tem mais cobertura policial. Estão nesses 32%, aqueles condomínios exclusivos, pessoas que moram mais no interior, porque aquelas que estão nas megalópolis, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e por aí vai, pode ter certeza que essas pessoas sentem a violência. Volta o gráfico aí para mim, que tem um outro dado importante. Olha ali, 26% das mulheres compartilham essa sensação de segurança. 26% das mulheres, apenas. E eu pergunto para você, onde é que estão as outras 74% que não aparecem aí na pesquisa? Não é verdade? Só 26%. Volta para mim aqui a pesquisa, que tem outro dado importantíssimo para me passar para você. Ó, aquele ali eu coloquei de propósito. Menos 24% de roubos em São Paulo, no primeiro bimestre de 2026. Né? São avanços pontuais. Aí você fala, puxa, que maravilha! Diminuiu 24% os roubos em São Paulo. Calma, calma, não é bem assim. O que eu quero dizer para você, volta aqui para mim, que é uma coisa bem incisiva. O que eu quero te falar é que esses 24%, apesar de ser uma estatística animadora, não corresponde às realidades pontuais em vários bairros. Recentemente, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros, os assaltos à mão armada, aqueles criminosos que chegam e te abordam com uma moto, duas motos, né? Uma aqui e outra aqui, e aponta o revólver, passa o celular, pega a mochila, aumentaram em 47%. Então, essas estatísticas, elas não são pontuais, elas não refletem a realidade. O cidadão brasileiro está inseguro, o cidadão brasileiro vive com medo. Essa é a verdade. Volta à última parte dessa estatística, que nós vamos ver também um dado interessante. Há uma orientação que diz o seguinte, não reagir. É a orientação para vítimas de assalto após crimes fatais. Aí eu pergunto para você, é uma boa orientação? Lógico. Você vai reagir com uma pessoa com uma arma na sua frente, a chance dessa pessoa te dar um tiro, né, é muito grande. É melhor você não reagir. Isso aí é óbvio. É uma orientação óbvia. Mas a pergunta que eu faço remete à política de segurança pública. O que está acontecendo hoje em dia com a política de segurança pública, começando no governo federal? Primeiro problema que eu vou dizer para vocês, não há integração. E sabe qual é a primeira integração que tem que existir? Ó, tá vendo isso aqui? Inteligência. É a integração da inteligência de todas as secretarias de segurança. Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, todas essas têm que ter um núcleo em Brasília, coordenado pelo Ministério da Justiça. Junta esses dados todos, analisam os dados e, a partir dessas análises, há um plano de inteligência. Onde é que nós vamos atuar? Olha, as áreas que nós precisamos mais atuar para combater a violência
são estas, estas e estas. Seria o início para resolver o problema. Mas você quer saber do pior? Olha aqui. Existe essa integração de inteligência? Não, não existe. O que o Paraná faz, o Paraná faz. O que São Paulo faz, São Paulo faz. O que o Rio faz, o Rio faz. Por quê? Porque o Brasil não tem estrutura para resolver isso. Tem lá o nome bonito, Ministério da Justiça, Administração Interna. Mas resolver não resolve, porque não há vontade política. Tem que haver integração na inteligência da segurança pública. A partir dessa integração, aí a gente vai conseguir ter alguns resultados. Tá bom? Fica dado o recado, é por isso que você sofre quando sai de casa, quando sai do seu trabalho e fica com medo de aparecer alguma pessoa te colocando um revólver para pedir o seu celular, alguém entrar na sua casa, por essa falta de integração de inteligência. Alô, vamos acordar, senhores, que quem sofre é a gente que está desse lado. Bom, e para encerrar, eu quero te dar um caso real que aconteceu. Feriado de 2026, aqui no bairro do Morumbi, na Vila Olímpia, Moema, em São Paulo. Eu estou colocando só aqui os bairros em São Paulo. Uma sequência de roubos com agressão, vítima, baleada e morte. Tudo isso aconteceu. Eu vou dizendo, são vários bairros em São Paulo, em áreas consideradas classe média alta, onde houve uma sequência de crimes. Veja bem o termo que eu estou usando. Sequência de crimes. E esse episódio, segundo especialistas, foi publicado no portal G1, do Grupo Globo, esses incidentes eles estão cada vez mais repetitivos. Então, já é um número, já é um dado para a inteligência atuar. Mas eu repito, a gente tem que ser chato, tem que ser sistemático. Eu estou falando com você, que está aí na sala, aproveitando esse início de noite, que daqui a pouco quero que você tenha um sono tranquilo, mas eu tenho que ser muito sincero para você e não posso deixar de repetir. Falta integração na inteligência da segurança pública. Enquanto não interagir, vai ser cada um por si, e como diz o outro, e Deus por todos, né? A sociedade vai continuar perdida, vai continuar desorientada, não sabe para onde vai. Chama o 90. Na hora que você quer, a polícia não está presente. Mas eu pergunto, a culpa, nesse caso, também é nossa. Nós, sociedade, temos que exigir uma maior participação do governo federal. Alô, governo federal, vamos criar essa estrutura de inteligência. Vamos chamar aqui os secretários todos de segurança pública. Ah, não quer vir? Ah, é? Manda o STF, vai lá, ó, todo secretário de segurança pública tem que comparecer em Brasília para criar uma política de inteligência integrada. Aí você vai analisar os problemas típicos do Rio, os problemas típicos de São Paulo, da Bahia, mas você vai ter um quadro de inteligência na sua frente para você saber onde deve começar. Porque senão, meus amigos, vai continuar do jeito que nós estamos. Você saindo de casa com medo de uma bala perdida, você sair de casa ou do seu trabalho com medo de alguém enfiar um revólver na sua cabeça para pegar o seu celular, né? Isso não é a sociedade que nós queremos viver. E lembre-se, nem estou comentando sobre crime organizado. Estou falando de crimes comuns no dia a dia. Alguma coisa tem que ser feita e nós já demos o recado aqui. Amanhã eu quero voltar com mais um tema importante para a gente refletir junto aqui no nosso Fecha Aspas. Tenha
uma noite tranquila, durma bem e amanhã a gente está de volta, hein?